cafeiros, eu, a sua jornalista Caliana Mesquita, estou aqui para mais uma edição especial do Acorda Brasil, este programa que vem conectando o nosso país e a toda a nossa Bahia, por meio, é claro, da informação. E hoje, sexta-feira, dia 27 de novembro, o mês está acabando, né? Mas é claro que nós não poderíamos finalizar a semana de estreia deixando de exibir um bate-papo que responde aí alguns questionamentos de nossos seguidores, né? Que sempre me viram pautar aqui no nosso canal Rádio Zap, Circo Brasileiro, o tema cacauicultura. O Acorda Brasil vai trazer uma entrevista exclusiva com um personagem, gente, cabal, para o esclarecimento de um dos pontos mais polêmicos em torno da saga do cacau, que foi a disseminação da vassoura de bruxa e o terrorismo biológico que promoveu a falência de cacauicultores e o endividamento dos mesmos. Já entrevistamos aqui engenheiros, produtores, pesquisadores, políticos, né, que nos fizeram entender um pouco mais sobre o doce da cacauicultura, mas hoje o bate-papo é com Luiz Henrique Franco Timóteo. Foi ele quem denunciou o crime biológico, viu? Porque foi ele quem trouxe o vírus da vassoura de bruxa lá de Rondônia aqui para dentro da CEPLAC Bahia. Se você acompanha a saga do cacau, mas fica na dúvida do porquê chamam de terrorismo biológico a praga que devastou os cacaueiros baianos, então fica conectado, porque o Acorda Brasil ajuda a esclarecer esta etapa amarga na história da nossa região. Eu quero que você seja muito bem-vindo aqui na nossa plataforma do Acorda Brasil, trazendo esse tema cacauicultura, terrorismo biológico, falando os bastidores, né, desse assunto. Mais uma vez, né? São 15 anos da denúncia, né? Inclusive, você me pegou numa fase que eu estou fazendo a sinopse de um livro que eu vou escrever com o Kleber Torres, o jornalista da Itabuna. Você deve conhecer, não é? Um primo, irmão praticamente, um grande jornalista, e resolveu me ajudar na coautoria desse projeto, né? Onde eu conto tudo, detalhes, coisas que ninguém sabe ainda, coisas que não estão em evidência, coisas que foi varrida para debaixo do tapete, não é? Pela CEPLAC, por Brasília, por vários interesses. Porque teve muita gente aí que não levou em consideração muitas coisas, né? Não só cacauicultores, como políticos, como interessados, as indústrias. Na época, a força era muito grande e poderia ter revertido o quadro. E não teve, né? Na época, o Sarney, na época do auge da vassoura, em que foi erradicado totalmente a fazenda de Chico Lima, Francisco Lima, da Ilhéus, foi erradicado, e o Sarney prometeu a ele, pessoalmente, através do ministro da Agricultura, em ser ressarcido, né? E prometeu mundos e fundos da recuperação, né? Através da CEPLAC, e foi muito pior, porque a CEPLAC foi enterrando muito mais. E o pessoal do PT que estava lá dentro, né, foi ajudando muito mais a botar uma pá de cal em cima da vassoura de bruxa. Tudo isso está uma incógnita ainda. Muita gente se pergunta, muita gente fala, nem sabe na realidade o que aconteceu, não é? É uma incógnita. Né? Então, se ficou uma incógnita, até hoje eu não entendo porque não se foi feito nada. E muito me admiro. Só teve um homem aí na região que levou essa bandeira e até hoje leva, que é o Dorcas,
Guimarães, um cacauicultor Gosto muito do de Dorcas. Piauí. É, então, esse mesmo foi ao Rio de Janeiro, é o único que leva essa bandeira. Muitos outros, todo dia um fala em vassoura de bruxa, bota, conta-se detalhes, e está enterrado. Né? Todo mundo sabe que é um crime de lesa pátria, existe o processo, inclusive o Dorcas Guimarães, ele esteve em Brasília e trouxe o processo. Eu tinha uma cópia, depois eu não sei, emprestei para alguém e sumiu. Mas o Dorcas tem esse processo que está em Brasília, está lá arquivado, guardado, até que se preste um advogado ou um grupo de advogados que tem interesse, está entendendo, em revivar, transferir, e porque cabe para isso, é de direito, transferir para uma instância internacional, né, para a AIA ou para a ONU, para ser resolvido lá, porque aqui não se resolve. Não se resolve. É Porque bem complexo, né? quer que eu lhe diga, é infinito. A culpabilidade disso aí é infinita. A CEPLAC toda, o Ministério da Agricultura todo, está todo mundo atolado no pescoço. Eles fundaram um organismo chamado CAVAB, que era para justamente impedir qualquer objeto que continha qualquer coisa sobre fitossanitária da Rondônia, Acre, ou Amapá, ou Pará, ou Amazônia. A Amazônia como um todo. Qualquer coisa que se passava nessa barreira chamada CAVAB, idealizada pela CEPLAC, do qual muitos agrônomos se tornaram fiscais da agricultura, fiscal federal do governo, para impedir, que não foi impedido, nunca foi impedido isso aí, entendeu? E outra coisa, tem muita gente que pensa ainda que eu fui o terror do... Eu só fui trazer os ramos infectados para a CEPLAC para se mostrar na CEPLAC que a vassoura de bruxa estava aí, era evidente que se podia fazer, qualquer um poderia fazer, cometer qualquer ato de terror, de implantar uma coisa para se chamar a atenção. Quem é Franco Timóteo? Qual foi a participação dele, o envolvimento dele com a questão da cacauicultura naquela época, no finalzinho da década de 80? Naquela época, até meus familiares eram cacauicultores, tinha meu primo Silvano Pinheiro, era exportador de cacau, tinha uma empresa que movimentava 30 milhões de dólares por ano, tá entendendo? Então, eu nunca tive nenhuma pretensão nisso, sempre fui com tendências sociais, não sou de esquerda, eu sou pela social-democracia. Mas, na época, eu trouxe porque estava imbuído na coisa a CEPLAC vai se acabar. Por exemplo, a região em 79, essa região do cacau, ela rendeu para os cofres da agricultura do sul da Bahia US$ 1 bilhão. Então, o ministro Delfim Neto, quando veio em visita à CEPLAC, ele ficou estarrecido, porque naquela época, nos anos 70, US$ 1 bilhão era quase que a receita de uma Petrobras. Então, o olho dele cresceu demais. Ele já tinha um olho muito grande, cresceu mais ainda. E aí, a CEPLAC passou para o Ministério da Agricultura. A CEPLAC perdeu a taxa de retenção, que era de 10%, US$ 1 bilhão. A CEPLAC tinha um faturamento de US$ 100 milhões, imagine, por ano. Ela abria estrada. A CEPLAC era mais do que todas as prefeituras do sul da Bahia juntas. Ela fazia planos da lavoura cacaueira, ela assessorava
os funcionários de fazenda. Bom, era outra coisa, era uma pujança. Se conta, se conta que, que o Brasil, por ser o maior produtor de cacau do mundo, que ditava as regras da exportação e ditava o preço na Bolsa de Londres, em Nova York. Aqui tinha uma companhia que tem ainda uma fazenda aqui perto de Barro Preto, Lomanto Júnior, que chama Mars, M-A-R-S, que é uma empresa americana. E dizem que eles teve grande interesse nessa devastação da lavoura no sul da Bahia, para que os preços do cacau fossem lá para baixo. Por exemplo, o diretor dessa Mars aí, que era um inglês, ele não quis falar. Uma vez foi procurado por mim e não quis falar. Aí eu acho que tem muita coisa está ainda por debaixo dos lençóis, muita coisa está escondida, muito. Mas um dia a verdade aparece. Como foi que o vírus da vassoura de bruxa se instalou na região? Porque você disse que ele veio de Rondônia, é isso? Você trouxe, foi a mando de alguém ou foi você mesmo que foi lá puxar? Não, eu trouxe, só eu que trouxe. Você trouxe pela sua ideia? Não, porque eu já conhecia a região. Eu morei em Rondônia, eu sabia de tudo. Era de Rondônia. Morei, plantei cacau com o finado tio meu, José Franco Sobrinho. Plantamos cacau no Pará, em Belém. Eu trabalhei lá na fazenda Madre Silva, plantamos cacau. E lá a vassoura de bruxa convive com o cacau. Ela penetra no cacaueiro e passa 3, 4, 5 meses, aí daqui a pouco ela some, desaparece e volta, porque lá é uma coisa endêmica. Aqui foi epidêmica. Por quê? Aí vamos lá. Então, aí se achou por bem alguns loucos de dentro do PT, alguns sandinistas que tinha que disseminar a vassoura de bruxa. E eles disseminaram. Foi quando foi feita a Operação Cruzeiro do Sul, não é? O Cruzeiro do Sul, Norte, Sul, Leste, Oeste, não é? Se traçando essa linha no sul da Bahia, de que fazendas nessa linha seriam infectadas. Quais foram as primeiras fazendas? Como foi que de fato chegou a ser contaminado a vassoura de bruxa na região? A primeira fazenda contaminada foi a de Luciano Santana, já falecido, que foi prefeito de Camaquã, e da Idiléus de Chico Lima, Francisco Lima. Foi as duas primeiras fazendas. Chico Lima, porque na época ele trouxe Ronaldo Caiado para a Bahia, ele era o representante da UDR no município de Ilhéus, e com isso foi sorteado para ser um dos prejudicados. Bom, a vassoura de bruxa, o Crinipelis perniciosa, que é o vírus da doença, não é? Quando ela é guardada, quando ela se torna seca, ela é extremamente virulenta. Ela chega a soltar 7 milhões de esporos numa noite de... Então, esses esporos viajam muito. Então, como foi trazido várias folhas e ramos de várias fazendas, se tornou-se aqui, pela disseminação, uma doença epidêmica. Ela não se tornou endêmica. Eu me lembro que nos anos 30, 40, já se falava em vassoura de bruxa. Ela convivia com cacaueira aqui, porque até o sistema predativo da região, né, era favorável às intempéries de doença, de tudo.
No caso, você disse que ela convivia bem com os cacaueiros em outros estados. Chegando aqui na Bahia, ela ganhou uma potência que houve essa devastação de maneira consolidada, né? E aí eu queria te perguntar, Timóteo, mas como isso chegou a ser de fato anunciado? Você foi até a Polícia Federal, você foi interrogado ou você confessou, você foi foi você mesmo que quis dizer o que tinha acontecido? Não, eu primeiro publiquei a denúncia na Veja. Aí Hum, eu fui intimado pela Polícia Federal para prestar os esclarecimentos. Não só eu, como o próprio Geraldo e outros também hum, que participaram da denúncia e outros que foi, foi, foi culpados também, né? Outros culpados hum. foram lá e prestaram depoimento na Polícia Federal. Mas Lógico que você que muitos, fez a denúncia muitos são. inicial de dizer que este tinha sido um crime provocado. Foi você que fez essa Claro, denúncia. é porque eu fui um dos poucos que fui lá falar a verdade. Se você tiver acesso à Veja dessa época, é fácil, né? Do junho e julho de, de 2006, não é? Vai ter, foi duas vezes que saíram, né? Terrorismo biológico e caça às bruxas, Uhum. uma matéria chamada Terrorismo Biológico, e a outra Caça às Bruxas, que é do Júnior, me esqueço o nome dele, que hoje é diretor da Veja em Brasília. Então, é dele a autoria da investigação aqui no Estado. Ele passou meses investigando para poder fazer a denúncia, entendeu? Então, é, é, todo esse. Então, muita gente que foi. Eu contei a verdade, mas muita gente que foi lá não contou a verdade. Mesmo só omitiu, não é Uhum. nem contou, omitiu a verdade, sabendo, né, o que fez, fazendo o que fez, foi omitido. Você chegou a ser preso por isso? Não. Não, não, ninguém sofreu nada até Uhum. hoje, ninguém sofreu nenhuma punição e nada. Acharam por bem arquivar o processo. Uhum. Por exemplo, vou te dar uma ideia. No processo, tem o depoimento de um amigo meu, que era dono, Ulisses, que era dono da Expresso São Jorge. Ele até já morreu, Uhum. já é falecido. Ele foi dar o depoimento, porque eu citei ele no processo, que Uhum. na época que Geraldo era prefeito, ele, e que eu tinha uma certa amizade com ele, ele disse que quem tivesse, prometeu de palanque, que quem tivesse uma carroça, um carrinho de mão e quisesse fazer linha de transporte, podia fazer, porque ele era contra a, a, a manipulação do transporte público por um cartel, digamos Uhum. assim. Bom, aí virou prefeito, eu levei o Ulisses lá e disse, ó, Geraldo, tem aqui o amigo Ulisses, ele tem ônibus, já foi dono de uma empresa de transporte, foi dono da Águia Branca, vendeu para o pessoal do Espírito Santo, é um grande homem, um homem de bem e tal, levei ele lá. Geraldo disse, aguarde que eu vou lhe chamar. Bom, aí depois, pouco tempo depois, Ulisses me fala que o Lula, rapaz, quem vai ganhou o negócio lá da coisa foi o Dorico. Dorico, o prefeito de Ilhéus, que é o dono da. Né? Foi quando o Geraldo recebeu uma casa de presente no bairro, no Jardim Primário, perto do shopping de Itabuna, uma casa que foi de um médico, foi comprada e foi dada de presente para ele. Tá entendendo? Afinal, esse cara, quando foi chamado na Polícia Federal, ele já morreu. Quando Uhum. ele foi chamado lá, o que é que ele falou? Que não sabia de nada, não. Achei estranho, porque esse cara, ele nem petista era.
mas ele omitiu esse fato de ter ido comigo no gabinete do prefeito Geraldo Simões. Ele omitiu esse fato para a Polícia Federal. Lamentavelmente, hoje está morto, não pode dizer mais nada. Então, fica as interrogações. Aí vão ficando as interrogações. Agora, Timóteo, as pessoas falam muito, assim, principalmente os cacauicultores, vítimas da vassoura de bruxa, atribuem a CEPLAC como a grande responsável do processo da disseminação. Mas a CEPLAC, você defende, apresenta que foram elementos, indivíduos de um determinado partido, né, político, ou seja, de um segmento ideológico. A CEPLAC, ela é federal, né? É um órgão federal. E, na época, o governo federal não era do PT. Eu quero saber, assim, de maneira muito franca, qual é a participação direta que a CEPLAC tem, a CEPLAC enquanto instituição, para assumir, para ser destinado a ela a responsabilidade de um ato cometido por indivíduos de maneira isolada? Não, eu não vejo dessa forma. A CEPLAC tem a culpabilidade, digamos, 50% pelas omissões. Omissões. Tanto que quando foi... Eu tenho filmes, né? Está na mão de um amigo meu, de quando foi feita a erradicação da fazenda de Chico Lima, em 1989, daquela época, né? Que nem todo mundo desconhecia, agrônomos não sabia se era vassoura de bruxa ou não, quando foi descoberto na fazenda de Chico Lima, que a CEPLAC foi para lá com homens vestidos de botas e todo aparentado para erradicar, arrancar os pés da fazenda de Chico Lima. Até aí, o governo participou, como eu lhe falei, o Sarney falou para Chico Lima, através do seu ministro da Agricultura, de que ele iria ser ressarcido dos prejuízos, não só ele, todos que tivessem prejuízos pela lavoura. E ele prometeu uma série de coisas e que não foi cumprido. Está entendendo? Não sei por que motivo. Aí o que aconteceu? O que é que aconteceu foi eleito Collor de Mello, e aí se entrou no esquecimento essa coisa. Aí o seu Chico Lima cobrando, não sei se recebeu, até hoje não sei, e outros mais que tomou prejuízos homéricos na vida. Bom, de que maneira a CEPLAC pode ser culpada? Por isso, aí se inventou várias soluções para isso aí. E todo mundo foi acreditando e se enterrando nessa... Naquele tempo se corria a boca pequena que poderia ter sido uma sabotagem. Foi feita uma sabotagem, que poderia ter sido petista, foi sugerido, mas se enterrou porque não se tinha prova. Foi quando, lamentavelmente, eu fui denunciar em 2005 já. Né? Foi quando eu fiz a denúncia. Bom, então, o que é que se atribui à CEPLAC? Toda essa coisa. Por exemplo, o Paulo Alvim, o chefe da agronomia do setor, na época da CEPLAC, o que é que ele promoveu? A total erradicação do cacau na Bahia, naquela época, em 1989. Cortar todo o cacau da Bahia, botar embaixo toda a lavoura e replantar. Então, a grande questão é porque a CEPLAC tomou medidas erradas, tentou se resolver um problema que não tinha conhecimento pleno e as medidas não foram eficazes suficientes para que se houvesse a erradicação, né? É verdade. Mas isso você considera como sendo uma tentativa, vamos até trazer aqui para o nosso dia a dia, né? É como as medidas de combate ao coronavírus. A gente não tem noção do que seja o coronavírus. Então, muitos cientistas estão trazendo aí fórmulas, vacinas,
que não estão resolvendo, mas é uma tentativa. Então, assim, verdade, a gente não verdade. pode culpar também o governo federal porque está tentando tomar uma medida, não é? Verdade, verdade. Ainda bem, por exemplo, que tem gente que levanta uma bandeira e quer ter uma responsabilidade também de que se resolva, né, um fato como esse, daninho para a região, porque foi daninho. Muita gente até hoje sofre, né? Muitas empresas deixou de existir, muita gente morreu devido a essa total perda das coisas, perdas de valores sociais. O prejuízo é muito grande, é imenso, é a mesmíssima coisa, não se engane. Aí o governo é responsável. Foi eleito o Bolsonaro e ele pôs aí um doutor Guilherme, um ex-capitão do Exército, que tem fazenda em Barro Preto, foi diretor da CEPLAC em Brasília e não fez nada. Na época me chamou e falou, eu não entendi, já foi até exonerado do cargo há muito tempo, eu acho que não ficou nem 3 meses, mas não trouxe nenhuma solução, nem se pensou em falar, tá entendendo? Não acredito que um Bolsonaro não tenha nenhum interesse em prejudicar a região, né? Ainda mais uma região de 1 milhão de votos, que dá, né, um sustento à sua candidatura, né? E por aí vai. Até um próprio ACM Neto também, né, que é de família daí, o avô, o bisavô dele, o pai da dona Arlete Maron, mulher do governador e falecido Antônio Carlos Magalhães, foi cacauicultor daí, da Ilhéus. Não acredito que não exista interesses dessas pessoas em ver a coisa solucionar. Não é coisa não. Será que a gente vai morrer e não vai ver isso? Coisa, é como diz o Dorcas, esse processo é perna de cobra. Por que perna de cobra? Porque ninguém vê. Quem vê perna de cobra? Ninguém. Então tá aí. E ele tem um processo que eu já vi. Ele me deu uma cópia e eu não sei onde eu botei, mas existe. Se você vê o processo, você vai ficar estarrecida, quem lê o processo. O processo ele é muito robusto, né, Timóteo? E a grande questão, eu acredito, é o que faz com que o meu veículo de comunicação, a gente levante essa bandeira de maneira a tentar esclarecer. Eu fiz a saga do cacau, trouxe aqui especialistas, agrônomos, professores, né, personagens envolvidos, políticos diretamente ligados ao setor da cacauicultura. Mas a grande dúvida do porquê se classificar o terrorismo biológico e o que é mais importante, né? Se tem essa disseminação, essa ideia do terrorismo biológico, mas não se tem solução. Fala-se muito a questão partidária, que foi um ato cometido pelo PT, mas também nós temos aí hoje o governo, que é o governo Bolsonaro, frente completamente oposta ao governo petista, e ainda não se tem aquela pujança, aquele abraço na questão, que a gente possa dizer assim, vai ter solução. Porque os grandes cacauicultores, os cacauicultores que foram prejudicados, eles só precisam ter o reconhecimento de que não foi culpa deles, não é? De que eles foram vítimas de um crime e que esse crime precisa ter uma resposta do Estado. Acredito que anistia de uma dívida provocada por uma sequência. Eu, Caliana, aí não é mais nem a jornalista, é a Caliana cidadã, que se envolveu bastante com essa temática da cacauicultura, eu não consigo atribuir responsabilidade plena à instituição CEPLAC, mas eu também entendo que ela é fundamental para se ter o canal de uma possível anistia da dívida, uma possível recolocação desses cacauicultores no cenário de produção. Porque sem ela, foi ali dentro que aconteceu, né? É como a gente fala assim, se um prédio, uma construção, uma empresa constrói um prédio, os funcionários fazem de um mau jeito, esse prédio cai.
querendo ou não, é a construtora, é a empresa que vai ter que indenizar os moradores. Exatamente, Não é? exatamente. Eu vejo, eu não dou, como eu lhe falei, culpabilidade à CEPLAC, nesse sentido da disseminação da vassoura. Intrinsecamente, o programa da CEPLAC, que foi feito, que não solucionou com promessas de que um clone tal ia resolver, se investiu milhões com empréstimos e tudo e não resolveu. E lá se vai. E outros, e outros, e outros programas de que foi desnecessário o indevido e que acarretou maiores prejuízos, tal qual o mesmo prejuízo que deu a vassoura de bruxa. A CEPLAC causou isso aí. Então é esse o grande problema. Não é que a CEPLAC tenha culpabilidade nenhuma. E a culpabilidade, tanto que ela sabe o que fez, que onerou e que escondeu os memorandos, os projetos, para que fosse feito isso aí. Isso foi feito. O Landim escondeu do promotor de Brasília, que veio aqui, ele teve até lá na minha casa, foi trazido por a secretária do então prefeito Maria Alice, o Fernando Gomes era prefeito na época, veio de Brasília, especial para isso. Foi nomeado pelo ministro da Agricultura na época para fazer uma sindicância geral, para ver a culpabilidade do próprio Estado com isso aí. Foi verídico. Você sabe o que é que aconteceu com esse promotor? Ele está debaixo da terra, é finado. Então é assim, é desse jeito. Então, e aí isso vai se tornando uma incógnita. Ou se leva essa denúncia e essa coisa, como o César Borges, na época senador da República, pediu ao Senado Federal encaminhamento de processo ao Ministério da Justiça para que se decrete crime de lesa pátria. Então não tem fim. O processo não tem fim. Qualquer hora, qualquer dia, ele pode ser reativado. Então, está aí um pouco das coisas que aconteceram e coisas que vão acontecer, né? Coisas que estão em dúvida, coisas que estão em evidência, coisas que estão debaixo do pano. É assim a história da vassoura de bruxa, dessa saga interminável. Interminável do cacau. Agora, existe o processo, né, de sucateamento da CEPLAC, que vem passando por uma fase de realmente desmontagem. E já se perdeu aí a extensão, está se reduzindo a pesquisa. Nós realmente estamos vendo o fim da instituição CEPLAC. Esse é um ponto que faz com que a gente traga realmente esses assuntos à tona, Timóteo, para poder chamar a atenção de que com a CEPLAC, como diz, com a CEPLAC extinta, que é o que está se canalizando, até que se tenha realmente uma amplitude do entendimento do que seja a instituição como fonte de absorção, de conhecimento e de levar, sim, assuntos como esse para dentro do eixo de discussão, para trazer os grandes cacauicultores para conversar, negociar, dialogar sobre crimes como da vassoura de bruxa e também sobre esse novo vírus que está chegando, né? Que é a monilha, né? A monilha que está chegando para cá, que pelos estudos que estão sendo desenvolvidos é o mesmo, causa até danos maiores do que a vassoura de bruxa. Aqui vai ser um dano maior. Aqui o dano vai ser muito grande quando ele chegar na Bahia. Porque, veja bem, a monilha ela convive com o cacaueiro no Peru, na Colômbia, na Bolívia, não é? Lá na América Central, Porto Rico, nesses países onde já existe a monilíase. Ela é um vírus agressivo, extremamente violento, do qual mumifica o fruto
perdendo praticamente cerca de 80% de uma produção, 70, 60, depende. Aqui, eu acredito que um surto de monilíase vai ser uma consequência muito grave, está entendendo? Ainda se pode, através de programas, reverter esse quadro, está entendendo? Cortando de vez, o acesso a uma série de coisas, o acesso aéreo, né? Avião que vem dessas regiões, ônibus, né? Sei lá, passar por um programa fitossanitário, né? Esses ônibus ser lavados quimicamente em postos de fronteira. Bom, existe a possibilidade ampla de você combater isso e também existe uma possibilidade ampla de você ter essa doença em evidência aqui, né? Então, é realmente muito difícil, tá entendendo? Existe essa doença já há muito tempo, há mais de 20 anos, já está aí na América do Sul e até, eu não sei por que, ainda não chegou aqui. Está demorando muito. Vamos continuar fazendo, levantando, trazendo estudos, trazendo informação, porque entre a mentira e a verdade está sim o conhecimento. Então, quando nós levarmos à tona, trouxermos à tona explicações, Verdade. fizermos com que a sociedade abra os olhos e desperte o senso crítico, né? O questionamento Verdade, sobre esses verdade. assuntos, nós vamos conseguir tanto o estímulo para que as autoridades, os poderes, de fato, tenham a sua atenção chamada e tragam esses assuntos para serem solucionados, porque, de fato, a cacauicultura na região ela pode, sim, voltar a ser pujante. Não dá para a gente falar sobre o assunto e não se sensibilizar e não trazer para a pauta a situação aflituosa dos cacauicultores que passaram, que foram vítimas dessa praga, porque eles sim foram as grandes vítimas, né? Quem é o culpado, a gente precisa que a justiça faça valer, mas a vítima é aquele produtor que está engessado e precisa voltar a produzir e a ter a sua dívida, né, sanada, já que não foi provocada por ela. Eu vejo muita gente sofrendo, muita gente com dificuldades para pagar a folha de fazenda, muita gente ou paga a folha ou vai no supermercado para prover a sua família. Está assim a região da Bahia, está desse jeito, você imagina. Fazendas e fazendas sendo abandonadas. Então, eu acredito em uma solução. E outra coisa, tem que ser rápida e urgente. Não se pode esperar. É isso aí. E dar dinamismo e mostrar para as autoridades, principalmente para o nosso governo federal, que é importante se ter a solução, é o nosso objetivo. Quero te agradecer, Timóteo, por ter esclarecido, por fazer parte aqui dessa edição especial do Acorda Brasil, trazendo respostas, né, sobre esse assunto tão importante para a nossa região. Forte abraço. Tá, ok. Ok, obrigado. Bom dia. Bom dia aos ouvintes sociais. Isso. Um abraço. Um abraço. Obrigado. Obrigado. E aí, meus queridos seguidores, Rádio Zapeiros, gostaram desta entrevista, deste bate-papo? Querem saber mais informações sobre essa saga do cacau e sobre todos os acontecimentos que envolveram aí esta história marcante da nossa região? Então, acesse os links aqui embaixo que dão acesso a outros vídeos do nosso programa falando sobre a saga do cacau e também vídeos e links específicos com outras produções que também ajudam a esclarecer mais sobre este ponto importante da nossa história. Segunda-feira tem mais uma edição especial aqui do Acorda Brasil. Eu conto com você, tanto conectado aqui pelo YouTube, quanto também acessando a nossa página, o nosso site www.radiozapcbn.com.br. Espero você!
Bom final de semana. Tá bom?